Ensaio. Vamos falar um pouco de ensaio. Primeira coisa, primeira regra, regra básica do ensaio. Ensaio não é para aprender música. Ensaio é para passar a música, tá bom? Por isso que isso complementa com o tópico de baixo, que fala sobre trabalhar com antecedência. Quando nós falamos aqui agora sobre otimização de tempo e trabalhar com antecedência, vem um pouco sobre isso também, porque quanto mais novo é o grupo, e aqui em Portugal, eu não sei se em Londres também é parecido, tem uma rotatividade muito grande de pessoas. E isso, às vezes, influencia também de como a gente pode trabalhar. E a questão da antecedência é o quê? Quanto mais novo é o grupo, que se conhecem, que estão juntos, tocando há pouco tempo, maior a antecedência que eu tenho que trabalhar. Então, assim, como eu disse anteriormente, ensaio não se aprende música, não se ouve música no ensaio. A gente define detalhes no ensaio. Uma coisa é colocar uma música no comecinho do ensaio, o pessoal tá ali arrumando os equipamentos, eu coloco, deixo as músicas rolando lá numa boa. Outra coisa é eu parar o ensaio para ouvir a música, abrir Cifra Club, cifra.com.br, pegar ali a minha letra, ver se tá certo e tentar. Não, isso é o trabalho que tem que ser feito antes. Porque isso é uma forma de respeito, às vezes, pelo meu colega de grupo. Imagina que uma pessoa vai lá e pega a música a semana inteira, pega todos os arranjos bonitinhos, e às vezes no ensaio a gente tem que ficar parando porque, sei lá, o guitarrista não conseguiu. A gente sabe que a rotina de cada um de nós é complicada, e que todo mundo trabalha, estuda e tem os seus afazeres. Mas aí que está, que a gente volta no primeiro tópico. Quando eu entendo a minha função e chamo a responsabilidade, essa é uma barreira que eu tenho que ultrapassar. Então, trabalhar com antecedência. Principalmente os líderes, que eu falo mais para líder, quem está responsável. Gente, já sabem que no mês tal e tal semana é culto disso, disso, disso. Define o repertório. Coloca ali a data, coloca as músicas certinhas. Claro que tudo é sujeito a mudança e adaptações. Mas passa, pessoal. Faz uma playlistzinha no YouTube e passa. Entendeu? Porque isso ajuda muito no ensaio. Claro que nem sempre dá tempo, eu sei como é que é. Mas é aconselhado que quanto mais novo é o vosso grupo na igreja de vocês, com maior é a antecedência que vocês têm que trabalhar, ok? Passar a palavra para a Rebeca, que ela vai falar sobre 3 tópicos aí, e depois eu volto. Eu vou falar um pouco sobre os 3 tópicos: profissionalizar a postura, definir a tonalidade e dividir as vozes, mais voltados para os ministros, para as pessoas que cantam na igreja. A questão de profissionalizar a nossa postura é muito importante, porque, por exemplo, uma pessoa não cristã que está indo na igreja pela primeira vez, quando o ministério de louvor ele começa a cantar, querendo ou não, a primeira coisa que ela repara é em como você se comporta estando ali na frente. Ela não vai reparar na letra, ela não vai reparar se o baterista está tocando no tempo, ela vai reparar em como você se comporta perante a igreja. E isso é algo muito importante, porque dependendo de como você se comporta, ou cria uma barreira entre você e a pessoa, ou você consegue envolver a pessoa naquilo que está sendo ministrado na hora. E isso tudo tem a ver no pelo menos assim, para mim, isso tem muito a ver em como a gente entende o que está sendo ministrado. A gente tem que, como é que eu posso dizer? Começar a ter mais noção das coisas que a gente canta, porque à medida que a gente consegue entender aquilo que a gente está cantando, aquilo que está sendo ministrado, a gente consegue ministrar e cantar com mais facilidade, com menos insegurança. Isso é algo muito importante, porque aí as pessoas às vezes falam: "Ah, mas eu sou tímida, e eu sou isso, eu sou aquilo". Amém. Eu também sou tímida, mas é por isso que é bom, porque a gente pode entregar nas mãos de Deus as nossas inseguranças. Mas a gente também tem que fazer a nossa parte, a gente tem que entender aquilo que está sendo ministrado, e a partir da que a gente entende, entrega nas mãos do Senhor, Deus vai fazer acontecer. E também é importante para, por exemplo, se na sua igreja você tem, transmissão, você vê depois a transmissão na hora que você está cantando. Isso é algo muito difícil, eu sei, porque eu falo por mim, que é uma vergonha quando eu vou me ver cantar, mas a gente consegue entender melhor como que a gente está agindo em determinada situação, e isso faz a gente melhorar, né. E vamos tentar se livrar dessa vergonha, vamos se ver, vamos ser críticos com nós mesmos, porque é assim que a gente vai conseguir melhorar.
E não tem essa de, tipo, a gente vai chegar agora cheguei num ponto que eu já sei fazer tudo. Não, a gente tem sempre que buscar melhorar na presença do Senhor, porque o Senhor merece o nosso melhor. E a questão de definir a tonalidade de acordo com o timbre de cada elemento e dividir as vozes por timbre são coisas diferentes, mas que partem do mesmo princípio. Para isso, a gente tem que, como ministro e como cantor, a gente tem que saber e conhecer o nosso instrumento, que é a nossa voz. Porque o cantor, ele é um músico, e seu instrumento é a voz. Então, a gente tem que praticar e conhecer o nosso instrumento. Isso tem muito a ver com saber até onde eu consigo e onde eu não consigo chegar. Isso tem a ver com dois pontos que eu queria falar para vocês, sobre tessitura vocal e sobre extensão vocal. A tessitura é um conjunto de notas que uma pessoa consegue alcançar sem esforço, com limpeza e qualidade. E, consequentemente, abrange menos notas que a extensão vocal, que já é todas as notas que uma pessoa consegue alcançar, independente da qualidade, da limpeza e da precisão, e que abrange mais notas que a tessitura. Então, a partir do momento que a gente sabe até onde a gente consegue chegar e até onde a gente não consegue chegar, a gente consegue ter mais noção de qual é o nosso timbre, e a partir daí conversar com os ministros, com os músicos, e falar: olha, esse tom eu não consigo cantar, então vamos aí baixar ou vamos aumentar. E eu sei que o Thiago aí tá comigo há muitos anos, ele me entende, que tem coisas que eu não consigo cantar, e ele tem que mudar, ele que lute, entendeu? Não, tô brincando, eu também tento melhorar. E dividir as vozes por timbre também tem a ver com isso, porque, por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo dos cantores que a gente tem aqui no Azaf. Tem eu, tem a Ianca e tem a Débora, por exemplo. Nós três temos um timbre diferente. A Ianca, por exemplo, ela tem uma voz mais aguda que a minha. E a Débora tem uma voz mais grossa do que a minha. Então, a partir do momento que a gente sabe isso, a gente consegue, na hora de dividir as vozes, a gente consegue. A Ianca vai fazer o soprano, eu faço o mezzo e a Débora faz o contrato. Então, isso tem muito a ver com você se conhecer e também se permitir conhecer pelos restantes elementos, né? Não ter vergonha de admitir que você não consegue alcançar tal nota, mas conversar com todo mundo, que eu sei que todo mundo consegue chegar no consenso de fazer o que é melhor e para que a música e a ministração corra de uma forma mais natural possível. Eu queria fazer um comentário rapidinho no que a Rebeca disse, sobre a questão de profissionalizar a postura. A gente sempre leva tipo, para um lado que, poxa, profissionalizar, mas eu não sou músico profissional, mas eu não sou cantor profissional. E às vezes isso é um fator que desanima. Profissionalização da nossa postura, ela está além da profissão ou da questão monetária da coisa. Existe sim igrejas, a gente sabe, principalmente as igrejas norte-americanas, que os músicos, eles são sim contratados para estar ali na igreja o dia inteiro tocando e fazendo arranjo para tocar nos cultos. Tudo bem, não é a nossa realidade. Mas o fato de eu me profissionalizar está além disso. Por quê? Novamente, quando eu entendo a minha função, meu chamado, eu tenho esse estalo para cada dia mais estar melhorando isso. E como é que é uma postura profissionalizada? Se é me passado o repertório com antecedência, o que eu faço? Eu tiro a música, eu chego na igreja com o meu instrumento, quando eu tenho essa possibilidade, ou se caso eu vou usar o instrumento da igreja, eu vejo se ele está afinado, se ele está com a manutenção em dia, se ele está ligado, se ele está regulado. Espera a minha vez, eu vou lá e toco. Então, pequenas coisas são que eu consigo mudar nessa questão do ser profissional ou não ser profissional. O ser profissional, novamente, não quer dizer que eu estou sendo pago para fazer aquilo. Não quer dizer que todos nós somos músicos e cantores profissionais. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com que eu levo aquilo a sério ao ponto de as pessoas até confundirem se eu sou pago para fazer aquilo ou não. Por quê? Nós somos pagos, somos com galardão, nossa morada lá no céu, pedrinha na coroa, irmão. Nossa função é essa. Deus, ele nos recompensa e nada do que a gente faz na igreja volta vazio. Então, tá excelente.
Entendeu? Então a questão da profissionalização está nessa parte. Então, compensar necessidades no grupo de louvor, isso quer dizer o quê? Porque não é sempre, né, que a gente tem a possibilidade de ter todos os músicos ao nosso dispor. A gente não é todo mundo que tem um teclado, um violão, guitarra baixa e batera. Às vezes tem 2 guitarras, 2 teclados e muitos cantores, muitas vozes. É um sonho, nosso sonho, né? Mas às vezes não existe isso. E quando a gente fala de compensar necessidades, agora falando da parte técnica da coisa, a gente tem que compensar algumas coisas. Por exemplo, a Rebeca disse sobre vozes. Assim, poxa, será se a música é com voz masculina, mas o meu vocal só tem escala feminina, será que é impossível a gente cantar essa música? Não, nada a ver. Ah, será se uma música, a introdução, ela começa no teclado, mas aqui na igreja só tem o violão? Também não. Ah, eu não tenho baixo, não tenho bateria. Ok. Então, pensem entre si. Pensar entre os componentes do grupo e falar, gente, como é que a gente consegue compensar a falta disso? Porque não é sempre que a nossa execução ela vai ficar tal e qual a música original. E é bom que nem seja, às vezes. Porque é bom que cada grupo tenha a sua personalidade, mas depois a gente fala sobre isso. E o que eu posso fazer, tipo, com o que eu tenho, como eu posso fazer para extrair 100% do que eu tenho aqui na igreja. Então, pensar nisso em conjunto também. E tanto no teclado, às vezes na casa do teclado a gente, não tem um baixista, beleza, então a gente pega aquelas partes, aquelas notas mais graves, tá bom? Aí não tem, aí já tem baixista, beleza, aí o tecladista pede licença, deixa o baixista ser feliz, volta pra cá, pra essa região, deixa as notas graves só pro baixista, faz só a caminha, tá bem? Batera, a mesma coisa. Batera, mas essa música eu não sei tocar desse jeito. Beleza. Achem um groove. Entre num consenso entre si. Eu não sei dividir voz. A gente quer cantar uma música da raiz coral, mas eu não tenho a tessitura vocal da Valoma Posse. Tudo bem, você não tem, mas o que você tem? Conversem entre si. Conversar entre o grupo. Porque quando isso tudo está bem estabelecido com o grupo, vocês conseguem compensar essas necessidades que tem na música original.